Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Muito bom dia, e a bênção e a graça de Deus, que os anjos do Senhor se acampem ao seu redor nessa manhã e os livre de todo mal. Possamos a cada dia viver pela fé, na certeza de um dia podermos encontrar com o nosso Salvador e viver com Ele para todo sempre. Foi Ele que garantiu a seus discípulos que um dia voltaria aqui a essa terra, livraria todos os seus filhos do sofrimento, do mal, da dor e os levaria para estar com Ele por toda a eternidade. Este é o desejo do nosso coração, esta é a vontade da nossa vida. É por isso que a cada dia nós vivemos com os nossos olhos na eternidade e mantendo os nossos pés ainda nessa terra. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. Convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 11, o versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Viver uma vida sem Deus é uma vida sem sentido. A palavra de Deus nos declara claramente desde o primeiro livro, desde o livro de Gênesis, que o objetivo de Deus em criar os seus filhos era para que nós pudéssemos viver ao seu lado para todo sempre. Mas nós sabemos que o pecado acabou atrapalhando os planos do Senhor. E o nosso Deus teve que então entregar o seu Filho para que ele morresse em morte de cruz, para que nós mais uma vez tivéssemos a esperança de ter vida eterna e estarmos ao nosso Deus eternamente. Há muitas filosofias nos nossos dias. O humanismo fala que o ser humano tem capacidade de viver sem Deus. Ele mesmo tem força dentro dele que ele pode resolver todos os seus problemas. Mas é um engano, não é real. O secularismo fala que a ciência pode dar resposta para todas as perguntas, mas nós já nos deparamos com tantas perguntas que a ciência não consegue trazer resposta. Volto a falar para você nessa manhã, nós precisamos voltar à essência de viver uma vida ao lado do Senhor. Somente Cristo, nosso Deus, dá sentido à nossa vida. Um ser humano sem Cristo na vida não é nada. Ele pode ter toda a riqueza, todo o poder, toda a glória, mas se ele não tiver o Senhor no seu coração, a sua vida jamais terá sentido. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a sabedoria nos dá um conselho. Nós precisamos repartir o pão com outras pessoas. Nós precisamos ser caridosos. Aquele que espalha amor vai receber amor de volta. Se nós espalhamos espinho, os espinhos poderão voltar, para que nós vivamos uma vida feliz, porque nós não sabemos o dia de amanhã e o verdadeiro cristianismo é vivido em amor. Nós precisamos a cada dia expressar o nosso amor para o nosso semelhante. Aqueles que vivem dessa forma acharão a graça de Deus sobre a sua vida. A sabedoria nos ensina que nós precisamos cuidar das bênçãos que nós recebemos das mãos de Deus. Nós não podemos fazer das bênçãos de Deus o que nós bem queremos. Nós precisamos aplicar esses recursos. Nós precisamos ter cuidado com esses recursos. Se nós investirmos apenas num único lugar, corremos um risco. Se essa casa falir, perderemos tudo o que recebemos. Mas se nós investirmos em 2, 3, 4 lugares, se uma casa falir, ainda teremos recursos em outros lugares. É com a mesma linha de pensamento que a sabedoria nos fala. Faça o bem a muitas pessoas. Quanto mais pessoas você fizer o bem, você terá de volta a bênção para a sua vida. Se nós apenas fizermos o bem a alguém, uma única pessoa, corremos o risco de não receber de volta o bem ou a graça que nós oferecemos a alguém. Jamais uma pessoa conseguirá determinar em qual lado, quando uma tempestade bate numa floresta, a árvore irá cair. Quando a tempestade vem, a árvore poderá cair para qualquer lugar. É por isso que nos momentos de lutas, dificuldades da nossa vida, nós temos sempre que ficar do lado do Senhor. Porque estando seguro do lado do Senhor, Ele nos protegerá, Ele nos amparará. Do lado que a tormenta vier, teremos um Deus que nos ampara, teremos um Deus que nos guarda, que nos livra e nos protege, e sempre nós alcançaremos a vitória. Eclesiastes, capítulo 11, o versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Por não conhecermos o futuro, nós não podemos viver na indolência.
nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer o nosso melhor, nós precisamos planejar o nosso futuro. Não é porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã que nós temos que dormir o dia de hoje. Por não conhecer o dia de amanhã, nós temos que nos preparar hoje para que o amanhã seja eficiente. Este é o conselho da sabedoria. Nós precisamos guardar recursos, nós precisamos estocar alimento, nós precisamos nos preparar intelectualmente. Temos que amar a Deus acima de todas as coisas, para que se porventura Ele voltar a essa terra, ou se nós fecharmos os olhos para essa vida, nós possamos deixar o nosso melhor legado. Deus espera que os seus filhos vivam dessa forma, e aqueles que colocam a sua vida nessa direção receberão a bênção de Deus. Como nós podemos ver no versículo 7 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, a experiência de todas as pessoas deveria ser no período do dia. Porque no período das trevas, nós não sabemos qual o caminho que nós devemos seguir. Nós não temos toda a segurança onde nós iremos colocar os nossos pés. Mas todo cristão precisa estar preparado para andar na luz, como também ser conduzido nas trevas. Porque no período das trevas, do sofrimento, da dor, da dificuldade, nós temos a garantia de Deus falando que estará ao nosso lado para nos conceder a vitória, para nos tomar pelas mãos e não permitir que nós caiamos num buraco onde nós não possamos sair. O nosso Deus garante que Ele irá nos conduzir com a sua mão, com o seu poder, com os seus anjos, para nos conceder a vitória. Os momentos difíceis que nós vivemos na vida é Deus nos preparando para o nosso futuro, para que nós possamos nos tornar resilientes, para que nós possamos nos tornar mais fortes, para que consigamos cumprir a missão do Senhor, para que falemos do amor de Cristo a outras pessoas, para que nós mesmos possamos estar prontos no dia em que Cristo voltar aqui a essa terra, para recebermos a salvação. Todo aquele que um dia se encontrou com Jesus Cristo precisa ser bênção na vida de outras pessoas. Seja generoso, não seja mesquinho, seja alegre, não seja triste, expresse um sorriso. Quando nós estamos testemunhando de Deus, nós precisamos apresentar aquilo que o Evangelho de fato nos mostra como sendo melhor. O que Cristo fez com a nossa vida, a transformação que alcançou no nosso coração, a beleza que Cristo faz quando alguém permite que Ele faça morada da sua vida. É dessa forma que nós devemos a cada dia viver o Evangelho, viver o cristianismo. Aqueles que vivem dessa forma recebem a bênção de Deus. Quanto mais se dão, mais bênção receberão para espalhar na vida de outras pessoas. Da mesma forma como a tempestade bate numa árvore e pode derrubar, nós precisamos sempre estar seguros no Senhor, com as nossas raízes fundamentadas no Senhor, para que quando a tempestade vier, nós possamos estar seguros no Senhor. A tempestade bate numa árvore para provar se de fato ela está completamente segura, enraizada e forte. A tempestade bate na nossa vida para revelar quem é o Senhor do nosso coração. Quando nós estamos seguros no Senhor, a tempestade pode bater em nós, mas sempre marcharemos seguros, tendo a certeza que temos um Deus presente e está ao nosso lado e nos concede a vitória. O cristão precisa viver uma vida motivada em todo momento. Ele não pode ser motivado apenas em algumas circunstâncias. Mas a vida cristã, aquele que se colocou nas mãos de Deus, precisa marchar a cada dia na confiança, na certeza que Deus estará ao seu lado. O futuro não lhe traz temor, o futuro não lhe traz ansiedade, o futuro, na verdade, lhe revela a esperança. É um dia se encontrar com o seu Deus e viver eternamente, mas ele vive o dia de hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. É por isso que o dia de hoje ele se esmera, faz o seu melhor na garantia de se encontrar com o seu Deus e viver uma vida ao lado dele. No capítulo que nós acabamos de estudar nessa manhã, a sabedoria nos ensina que viver uma vida sem Deus é uma vida sem sentido. É por isso que todos os dias nós somos chamados a buscar a Deus logo nas primeiras horas, porque aqueles que fazem isso têm a certeza e a garantia que a bênção de Deus estará sobre a sua vida em todo o caminho. Mas aqueles que se recusam a clamar por Deus, se colocar nas mãos do Senhor, viverão uma vida triste, viverão uma vida seca, viverão uma vida sem bênção, viverão uma vida sem sentido. Somos convidados a cada dia nos colocarmos nas mãos do Pai, amá-lo cada vez mais e tenha certeza que as mãos e as bênçãos do Eterno, os seus anjos, estarão ao nosso lado para nos proteger, nos amparar e nos conceder a vitória. Querido Pai, em suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos ser do Senhor a cada dia,
Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto, lhe conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.